Boa noite, seja bem-vindo. Começa aqui a página 2. É meu convidado hoje, Manuel Cruz. Ele é o presidente do ISQ, que é nesta altura a maior infraestrutura tecnológica privada nacional, com polos em Lisboa, Porto e Castelo Branco. Participa em vários projetos internacionais nos 5 continentes, nas áreas mais competitivas. Boa noite, bem-vindo. Instituto de Soldadura de Qualidade. Foi por aí que começámos, mas nesta altura o Instituto está na aeronáutica, na saúde, na aviação. Estamos nos sítios certos com a tecnologia de ponta. Sem dúvida. Boa noite. Eu gostava de começar por lhe agradecer o convite para estar aqui, para falar um pouco do ISQ, falar um pouco do Instituto de Soldadura e Qualidade, que nós designamos hoje por ISQ, porque soldadura é de facto um pouco redutor, mas acho que devemos ir um pouco à história e perceber que há 50 anos foi absolutamente determinante a criação do Instituto de Soldadura no país. Havia um programa muito vasto de industrialização do país, industrialização pesada, portanto, indústria pesada, metalomecânica pesada, para a produção de bens de equipamento, muito particularmente na área da produção de energia, concretamente barragens, transportes ferroviários, a parte naval, portanto, foi tudo isso que levou à necessidade deste instituto. Porquê? Porque as tecnologias de ligação são exigentes do ponto de vista do conhecimento, nós não tínhamos esse conhecimento no país arraigado, formado, de forma a poder ser disseminado na indústria, e houve de facto quem, um professor universitário concretamente, determinou isso com 3 atores fundamentais, ou 3 grandes players neste universo. A universidade com a parte científica, os end-users, que eram quem precisava de todo este conhecimento, as indústrias e as empresas que depois iriam adquirir esses equipamentos para mantê-los, e no meio ficava a necessidade de construir deste conhecimento. E, portanto, fizeram um acordo com o Instituto de Soldadura francês, onde foram várias levas de engenheiros portugueses formar-se na soldadura, porque o lema foi sempre, desde a origem e desde a gênese, o mesmo. Fazemos o que fizermos, tem que ser com conhecimento. E, portanto, tem que se buscar o conhecimento ao sítio onde ele exista, desenvolvê-lo, fixá-lo e disseminá-lo. Esta é a nossa missão. Poderá ser a base do desenvolvimento do país. Ainda esta semana tive o ministro desta área no Jornal 2, que diz exatamente isso. É por aqui que temos que ir, temos que investir. Esta paragem que foi feita nos últimos anos no investimento na ciência poderá ser irrecuperável de alguma forma, ou nesta altura ainda temos horizontes para poder crescer livremente e sonhar com uma posição top nesta área? Eu penso que temos condições para recuperar, não vejo por que não, quer dizer, não vejo por que não, é apenas uma questão de opções de encaminhar os meios que temos, as capacidades financeiras que temos no país, para aquilo que for os desígnios mais prioritários. Portanto, essa é a questão de fundo. Não? Neste momento, tudo indica, e é claro, o discurso quer do Sr. Ministro da Ciência e da Tecnologia, quer também subscrito pelo Ministro da Economia, que também acha e tem manifestado essa sua visão de que é pelo conhecimento, é pela tecnologia, é pelo desenvolvimento nessas áreas que nós conseguiremos dar a volta a isto. O país não tem recursos, portanto, mas temos cérebros, tão bons como os outros. Sim. Tão bons como os outros. Tão bons e melhores em alguns casos, sim. No vosso trabalho, na aeronáutica, o que é que estão a fazer? Quem são os vossos parceiros? O que é que estão a construir? Olha, nós na aeronáutica somos um parceiro determinante naquilo que são os ensaios. Fundamentalmente, onde nós trabalhamos é ensaios. Um dos nossos pilares de atividade, um dos nossos grandes conhecimento que temos, um grande centro de conhecimento que temos, são laboratórios. Portanto, nós temos 16 laboratórios em diferentes áreas, muitas e diferentes áreas, e é concretamente na área dos laboratórios de ensaios mecânicos, eletromagnéticos, por aí fora, uma panóplia enorme de assuntos, de funções que é preciso testar, verificar, validar, que temos uma atividade importante. Um dos nossos principais parceiros neste momento, e há mais de 5 anos, ou perto de 6 anos que o é a fixação cá da Embraer em Portugal. Já o era a Zogma, quando a Embraer tinha adquirido a Zogma, também foi um parceiro importante, mas agora as 2 fábricas que eles têm que foram estabelecidas em Évora, são parceiros, somos parceiros diários, sistemáticos, estamos lá colocados dentro, portanto nós assistimos à produção, assistimos ao processo produtivo. E participam nessa produção. E participamos Estamos a ajudar a produzir aviões. Estamos a ajudar a produzir aviões naquilo que é a atividade que o ISQ é core, que é de facto a parte de ensaios. Não é? Mas estamos também na área espacial, com a parceria com a Agência Europeia. E não só. Estamos com a Agência Europeia, há 15 anos que temos uma série de projetos com a Agência Europeia, ou um pouco mais de 15 anos, estamos a
perto de 20 anos no CORU, nos lançadores. Portanto, temos uma experiência longa em lançadores, portanto, estamos num consórcio que assegura do nosso lado, que as pessoas que lá estão, que são 9 pessoas no portugueses, todos? São, há 2 que não são, porque precisávamos de pessoas que falassem russo, e porque também assistimos aos Soyuz, aos lançadores Soyuz, e portanto não tínhamos pessoas em Portugal com esse conhecimento, com esse know-how e com a capacidade de falar russo. E portanto estamos a assegurar tudo o que tem a ver com a segurança dos lançadores. Portanto, isso no CORU há muitos anos. No que diz respeito à ESA em concreto, temos um plano, temos tido uma série de ensaios importantes e temos ainda um plano de crescimento nessa área, assim o Governo entenda também entrar para o Soyuz, para o Ariane 6 e para os novos projetos, para o Pride, por aí fora, né? Que são projetos absolutamente determinantes para o conhecimento. Quer dizer, para o conhecimento no sentido de desenvolvimento de tecnologia para depois se aplicar noutras áreas, né? Para nós foi determinante esta ligação à ESA, que vem na sequência de uma antecedente, que foi a nossa participação no projeto do CERN, portanto, do acelerador. Mas estão em áreas que parecem mais simples, mas são igualmente complexas, como a saúde. Estamos na área da saúde, digamos, na área da saúde, do medicamento, quer dizer, que são um pouco juntos, são um pouco complementares. E voltamos aí à fusão. Sim, voltamos porque tudo isto tem uma lógica, não é? E a lógica é preciso... Em que é que estamos na saúde? Estamos em 2 grandes ou 3 grandes áreas. Uma delas voltamos a falar de ensaios. Portanto, o que nós asseguramos nos hospitais, concretamente aqui no Porto, os 2 grandes hospitais do Porto, é a calibração e a funcionalidade dos aparelhos de assistência à vida, por exemplo. Pouca gente saberá, muito pouca gente sabe o que nós fazemos, mas de facto é o que fazemos. E asseguramos isso, que os equipamentos funcionam com variáveis e com os valores corretos, com uma calibração ajustada a tudo isso, ao que tem que assistir. Como também temos que assegurar, por exemplo, que os equipamentos de raio-x, que são equipamentos com perigosidade, também estão calibrados ao ponto de terem as doses certas e funcionarem corretamente quando são aplicados nas pessoas. Não é? Mas este olhar para a soldadura de qualidade estende-se por todos os continentes. Vocês estão a trabalhar com portugueses em todos esses sítios? Todo o saber passa por cá? Ou são uma verdadeira multinacional de cérebros? Como lhe caracterizar isso? Quer dizer, nós o que temos são os centros de competência, estão praticamente todos centrados em Portugal. Os nossos centros de competência estão aqui. O que nós fazemos é difundir esse conhecimento através de procedimentos e de processos estabelecidos para diferentes continentes. O que está talvez um pouco mais, os dois locais onde estão um pouco mais já autónomos, será o Brasil, em algumas áreas, em que tem áreas de facto que estão completamente autónomos já, e Angola, que tem a parte offshore, que é completamente autónoma também. Mas a nossa estratégia, a nossa forma de funcionar é os centros de competência estão aqui, e os centros de competência são variados, como por exemplo no controle não destrutivo de equipamentos, que é uma coisa essencial. Nós temos hoje atividades de controle não destrutivo que há 4 empresas no mundo que o fazem, como por exemplo para controlar a construção de reservatórios de gás natural liquefeito, fazemos em todo o mundo, só há 4 empresas no mundo que o fazem. Isso implicou um desenvolvimento de conhecimento justamente a ver com o controle não destrutivo, onde temos gente doutorada, onde temos estudantes de doutoramento, onde fazemos todo um desenvolvimento aplicado. Nós não fazemos ciência, nós fazemos desenvolvimento aplicado, essa é a nossa função. Daí sermos uma instituição de interface, como normalmente é designada, infraestrutura tecnológica. Não fazem ciência, mas entre a ciência e a aplicação. Mas estão ligados à ciência, ligados às universidades. Tem que ser feito. Como é que se faz esta ligação? Como é que está a funcionar esta ligação entre as nossas melhores universidades e este excelente instituto? Fundamentalmente por 2 formas. Uma delas são os projetos de investigação. Nós temos constantemente à volta de 30 e tal projetos de investigação, onde juntamos um conjunto de parceiros, muitas das nossas universidades internacionais, estrangeiras, outros centros de competência, empresas, e portanto essa é uma das formas, talvez a mais consistente de se fazer essa ligação. No fundo, o saber e depois o vosso lado prático exatamente. ao aplicar todos os dias. Uma outra forma,
menos expressiva, com menos volume, é acolhermos estudantes de doutoramento. Nós acolhemos nos nossos laboratórios estudantes de doutoramento para fazerem os seus trabalhos, a sua parte prática de validação das suas teses e dos seus modelos e dos seus algoritmos. Não é? Fazemos em Portugal e fazemos no estrangeiro. Nós recebemos estudantes de doutoramento brasileiros, temos estudantes do Abu Dhabi, por exemplo, aqui a trabalhar connosco, sistematicamente. O que é importante. Nós pensamos que este país não tem futuro, afinal tem. Por exemplo, nesta área, se investirmos um bocadinho mais, podemos crescer ainda mais e ser ainda melhores. Este país tem futuro, este país tem que ter futuro, este país tem futuro, quer dizer, não tenho a menor dúvida sobre isso. Dará muito trabalho consegui-lo, é preciso um grande esforço, uma grande mobilização, uma mobilização até nacional e internacional. Nós hoje não podemos mobilizar exclusivamente dentro do país. Nós temos Mas, na sua opinião, deve ser a ciência a estar no centro? Deve ser o conhecimento. O conhecimento é absolutamente determinante. Venha ele da ciência, passe depois para este tipo de entidades e transcenda depois para dentro transvase depois para dentro de quem os aplica, de quem produz os produtos, de quem desenvolve os automóveis, os aviões, os satélites, seja o que for, não é? Ou seja, os medicamentos. Nós hoje estamos a dar apoio aos medicamentos. Nós hoje fazemos a estabilidade de medicamentos dentro da nossa casa. Altamente sensíveis e muito competitivos. Os outros laboratórios, como é que olham para nós, nesta altura? Nós, país, neste mundo do conhecimento. Vamos lá ver, nós, ao nível em que atuamos, somos competitivos, nós não temos dificuldade em trabalhar para os projetos mais sofisticados que estão a acontecer. Trabalhamos para a ESA, estamos neste momento a dar suporte à produção dos equipamentos, por exemplo, ao ITER, que é a fusão nuclear. Quer dizer, é um projeto único, não é? Vai ser construído em França, portanto digamos, aquilo que será o novo paradigma da produção de energia nuclear, não é? Estamos nele, estamos lá envolvidos, portanto, as pessoas confiam em nós temos capacidade e sabedoria para o fazer. E temos lá pessoas, temos lá uma série de técnicos a seguir o projeto e a garantir que aquilo está a ser feito de acordo com as regras que, por acaso, foram desenvolvidas por nós durante anos de investigação. Não é por acaso, certamente. Não é por acaso. Começando na soldadura, com esta história, a lógica, antes de começarmos esta conversa, dizia-lhe isso, a lógica é que o Instituto tivesse desaparecido, mas não. Está sempre nos pontos mais sensíveis, mais competitivos desta aplicação do conhecimento. Repare, o Instituto teve a capacidade e o condão, e se quiser a virtuosidade, de ter um conjunto de pensadores que na altura se dedicaram a ver por que lado é que deviam seguir quando começou a acontecer uma situação complexa na indústria portuguesa, que foi o desmantelamento da indústria pesada. Isso começou, a primeira nota nessa matéria foi com a interrupção, ou se quiserem, a aniquilação, foi mais o termo mais correto, provavelmente, da siderurgia nacional, não sei se recorda, foi no princípio dos anos 80, e isso trouxe para o ISQ um problema sério. Portanto, o ISQ estava muito em torno da soldadura. Foi uma excelente oportunidade. Manuel. Foi uma excelente oportunidade, porque foi aplicar, no fundo, o princípio da nossa gênese, que é: podemos fazer outras coisas com os mesmos princípios, e os princípios são: é preciso estudar as matérias, saber sobre os assuntos, ir aos sítios onde eles sabem, recolher informação, colhê-la, desenvolvê-la e dissemilá-la no país e no estrangeiro, atualmente no estrangeiro também. Um pensamento português, Manuel, foi um prazer tê-lo aqui nesta página 2. Olhar para o ISQ, um instituto que ao longo da história tem estado sempre nas tecnologias mais exigentes, um instituto português que tem presença em praticamente todo o mundo. Volto com o dia em 40 minutos, amanhã às 9 em ponto, que é a RTP2. Passe uma boa noite, até amanhã.